Fala aí, galera da comunidade. Sou matemático Luciano, dando continuidade ao tópico de progressões aritméticas. A gente vai trabalhar com outro tipo de problema. Mas antes de a gente ler o problema de hoje, vamos só relembrar uma PA sequencial qualquer. Um exemplo qualquer aqui. 2, 5, 8 e assim até um determinado termo específico. Mas, de cara, a gente já sabe que a razão aqui é 3. Como a gente determina uma razão numa PA sequencial? A gente toma um termo qualquer diferente do primeiro e subtrai do seu termo anterior. 8 menos 5 ou 5 menos 2. Mas, para o programa de hoje, vamos trabalhar duas razões. Vamos chamar R1 e R2. A gente já sabe que numa PA sequencial, a razão dessa mesma PA é determinada tomando-se um termo qualquer diferente do primeiro e diminuindo do seu termo imediatamente anterior. Então, R1, então tomaremos 8 menos 5. Então, R1, 3. R2, agora 5 menos 2 vai dar 3 do mesmo jeito. Daí a gente pode concluir que R1 é igual a R2. A razão vai ser sempre a mesma. Então, de acordo com o termo que você tomar e diminuir do seu termo imediatamente anterior, a razão vai ser a mesma. Então, R1 é igual a R2 vai ser o nosso ponto de partida para resolver, para ajudar a solucionar o problema que a gente vai mostrar agora. Então, vamos ler o problema. Depois a gente começa a trabalhar o que se pede. Então, os 3 primeiros termos de uma PA estão representados por 5x menos 21, 2x mais 1, x ao quadrado mais 11. Então, o primeiro termo seria 5x menos 21, o segundo termo, a expressão 2x mais 1, e o terceiro termo é a expressão x ao quadrado mais 11. Determine o valor de x e a razão dessa PA e escreva também os termos dessa PA. Bom, aqui está falando dos 3 primeiros termos, mas o raciocínio para trabalhar esse tipo de questão são sempre com 3 termos consecutivos. Aqui, A1, A2, A3. Mas o mesmo raciocínio também deve ser trabalhado com 3 termos consecutivos quaisquer. Por exemplo, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A100, A101, A102. Então, com 3 termos consecutivos, dá para trabalhar esse tipo de questão. Então, vamos então agora tomar razões. Então, vou chamar R1 de razão 1. Vamos tomar um termo qualquer diferente do primeiro e subtrair do seu termo imediatamente anterior. Então, vou pegar aqui x ao quadrado mais 11, que é um termo, e vou subtrair do seu termo imediatamente anterior, que é a expressão 2x mais 1. Coloca a expressão dentro de parênteses, para não dar problema na hora de fazer a regrinha de sinais. Então, R1 igual a x ao quadrado mais 11, menos 2x, menos 1. Daí temos R1 igual. X ao quadrado não tem outro termo com x ao quadrado para fazer a redução de termos semelhantes. Então, vou manter o x ao quadrado, como vou manter o menos 2x também. Já não tem outro termo em x para poder fazer a redução de termos semelhantes nesse momento. Agora, mais 11 menos 1 são semelhantes pela ausência de variável. Então, mais 11 menos 1 mais 10. R1, x ao quadrado menos 2x mais 10. Vamos agora verificar R2. Bom, a gente para R1 pegou do terceiro e subtraiu do segundo. Agora para R2, vamos pegar o segundo e subtrair o primeiro. 2x mais 1 menos a expressão 5x menos 21.
R2 igual 2x mais 1 menos 5x, olha a regra de sinais, menos 21 mais 21. R2 então igual 2x menos 5x é menos 3x. Mais 1 mais 21 mais 22. Bom, a gente já sabe que as razões são sempre iguais. Aqui é R1, aqui é R2, então a gente já sabe que R1 e R2 são iguais. Então R1 igual a R2. Luciano, quem é R1? X ao quadrado menos 2x mais 10. Então, olha, x ao quadrado menos 2x mais 10 igual R2, que é menos 3x mais 22. Vou colocar a cor para poder acompanhar melhor. O único tempo quadrático é esse daqui, ó. Então, vou transportar todos esses valores do segundo membro para o primeiro. Então, em x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. Menos 2x aqui permanece. Menos 3x vem para cá, mais 3x. Mais 10 já está no primeiro membro. Mais 22, menos 22. Igual a zero. Olha o que vai acontecer aqui. X ao quadrado é o único termo de x ao quadrado. Menos 2x mais 3x dá mais x. E aqui, mais 10 menos 22, menos 12, igual a zero. Então, na realidade, recaiu uma equação do segundo grau na variável x. Então, a equação ficou x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Eu não sei se vai dar para vocês observarem, porque está tão clarinho. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou colocar uma outra cor. Então, na realidade, vai ficar x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Caiu uma equação do segundo grau em x. Equação do segundo grau, a esse nível aqui vocês já sabem resolver. Então, eu vou me abster de fazer todo o processo com ABC, cálculo do discriminante delta e, por fim, a fórmula resolutiva. Isso aí vocês podem fazer, que vocês já têm autonomia suficiente para isso. Então, já vou logo dando as respostas, quanto vale os dois valores de x, nesse caso aqui. Então, x' igual a 3, duas linhas igual a menos 4. Então, vou até deixar reservado aqui, olha, x' igual a 3, x duas linhas igual a menos 4. Eu acho que o tom rosa deve dar para vocês observarem melhor. Então, o processo todo é esse que a gente faz. Então, acha as duas expressões, né, em função das razões e iguala esses valores. Faz o R1, fica em função de uma variável. O R2 também é na função da mesma variável. E daí, quando a gente sabe que as razões são iguais, é só igualar essas expressões. Outro bizu. Aqui são os três primeiros termos, só para a gente poder relembrar. Então, como é A1, A2, A3, isso vale para três termos consecutivos quaisquer. Não só para A1, A2, A3. Pode ser para A8, A9, A10. A17, A18, A19. Então, três termos consecutivos dá para trabalhar esse tipo de problema. Então, achamos aqui os valores de R1 e R2, igualamos, algebricamente recaiu numa equação do segundo grau, e daí x', x duas linhas, foram descobertos, revelados. x'3, duas linhas menos 4. Opa! Então a primeira parte já foi, determina o valor de x. O x já achamos. Na dúvida, vai voltando o vídeo para poder pegar essa explicação passo a passo. Vou precisar pegar o quadro aqui, tá bom? Então, vou deixar só o R1 e o R2 ali. Então, vou apagar isso aqui tudo. A equação do segundo grau ali, que gerou
x' e duas linhas, já foi também. Agora descobrir o valor das razões, mas são dois valores de x, então você vai impor primeiro para o primeiro valor de x e depois para o segundo valor de x. E aqui também vai gerar duas sequências, uma em função do primeiro valor de x e a outra para o segundo valor de x. Então, valor de x, ok. Agora determinar as razões. Então, R1, x ao quadrado, menos 2x, mais 10. R2, menos 3x, mais 22. Então, vamos fazer caso a caso, para cada valor de x. Primeiro, para x igual a 3, é só substituir. Então, no lugar do x, valor 3. 3 ao quadrado, porque x está ao quadrado, menos 2 vezes x, que é 3, mais 10, igual. 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6, mais 10. Então, R1 em função de 3, então, 9 menos 6, 3, 3, mais 10, 13. Isso para x igual a 3. Agora, para x igual a 4. Menos 4. 4 não, menos 4. Então, lembrando que na hora de substituir um valor negativo, coloca dentro de parênteses. Então, a expressão continua sendo a mesma. X ao quadrado menos 2x mais 10. Aí você pode tomar quaisquer uma das duas razões, tanto faz. Pode usar essa ou essa, vai achar o mesmo valor, tá? Então, utilizando essa relação, aqui eu usei o R1 só para poder trabalhar o quadrado também, para poder relembrar um pouquinho. Mas se eu quisesse usar aqui também, ia dar a mesma. Para x igual a 3, achamos R13. Por exemplo, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 22 dá 13 do mesmo jeito, então de uma forma ou de outra. Eu só resolvi usar aonde tem um x ao quadrado para a gente poder relembrar também o que já foi estudado lá na época do fundamental, tá? Então, para x igual a menos 4, vamos ver qual vai ser a razão. Chamar R1 de novo. Então, no lugar do x menos 4, entre parênteses, ao quadrado, menos 2 vezes menos 4, mais 10. Então, nesse caso aqui, o quadrado de um valor negativo vai ficar positivo, já que esse valor está protegido dentro de parênteses, então o seu sinal também está protegido, né, dentro de parênteses. Então, nesse caso, o quadrado ficou positivo, o quadrado de menos 4 é 16. Qual o produto? Menos 2 vezes menos 4. Esses dois sinais são iguais, na regra da multiplicação fica mais. 2 vezes 4, 8. E aqui mais 10. Então, na realidade, 16 mais 8, 24. 24 mais 10, 34. Então, as razões já foram reveladas também. Sendo que a razão 13 é para quando x é igual a 3. A razão 34 é para quando x é igual a menos 4. Na dúvida, vocês vão voltando um pouquinho o vídeo também, tá? Vai dar tudo certo no final. Então, só vou apagar aqui para a gente poder deixar mais espaço, para a gente poder finalizar aqui. Então, os valores de x já foram revelados, assim como as razões também. Então, vou deixar aqui no cantinho. Para x igual a 3, a razão foi 13. Para x
igual a menos 4, a razão foi 34. Então, x e as razões já foram reveladas. Agora é só escrever a sequência. Então, 5x menos 21, 2x mais 1, x ao quadrado mais 11. Vamos escrever uma, sem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, vamos lá então, primeiro aqui. 5 vezes x, 3, menos 21. 5 vezes 3, 15. 15 menos 21, menos 6. Então, para x igual a 3, então, vamos lá, sequência. Então, menos 6 já é o primeiro termo aqui. Agora, o segundo termo é a expressão 2x mais 1. 2 vezes x é 3, mais 1 aqui, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, 7. E para finalizar, x ao quadrado mais 11, 3 ao quadrado mais 11. 3 ao quadrado, 9, mais 11, 20. Então, para x igual a 3, a sequência vai ser essa, a nossa PA vai ser essa. Menos 6, 7, 20. Pode conferir que a razão é 13 mesmo. Vamos usar o mesmo raciocínio, novamente, os três termos, para x igual a menos 4. Então, vou até fazer mais aqui embaixo. Vou botar aqui agora, para x igual a menos 4. Vamos ver então quem serão os termos. Então, novamente, 5x menos 21. 5 vezes, entre parênteses, menos 4, menos 21. 5 vezes menos 4 é menos 20. Sinais diferentes na multiplicação, com dois sinais diferentes, negativo. E menos 21. Menos 20, menos 21, menos 41. Então, menos 41. Agora, o segundo termo é a expressão 2x mais 1. 2 vezes x, que agora é menos 4, mais 1. 2 vezes menos 4. Esses dois sinais de multiplicação são diferentes, fica menos. 2 vezes 4, 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Então, menos 7 aqui, segundo termo. Vamos agora determinar o terceiro termo, dado pela expressão x ao quadrado mais 11. Então, x, entre parênteses, menos 4, ao quadrado, mais 11. O quadrado de menos 4 dá 16, mais 11, 27. Então, pode reparar que aqui, olha, a razão é 34 mesmo. E repara que as duas razões são positivas. São duas piadas crescentes, no caso. Então, olha, repara. Para x igual a 3, a razão foi 13. Vamos ver aqui, olha. Menos 6 mais 13, 7. 7 mais 13, 20. Para x igual a menos 4, a razão foi 34. Então, olha, primeiro termo, menos 41. Menos 41 mais 34 deu menos 7, que já é um valor maior do que o anterior. E menos 7 mais 34 deu 27. Então, está tudo aqui. Então, o primeiro passo, determinamos os valores de x. Aí, na dúvida, volta o vídeo para poder compreender um pouquinho melhor, tá? Porque está bem passo a passo, para não ter muito problema. Achamos x', 3, duas linhas, menos 4, primeira parte. As razões. Aí você pode substituir em R1 ou R2. Eu preferi substituir no R1 só para a gente poder relembrar cálculo envolvendo quadrado, mas aonde você achar mais fácil substituir, no final está tudo certo. E achamos aqui então, para x igual a 3, R igual a 13, para x igual a menos 4, R igual a 34. E por fim, escrever, olha, quem são os valores numéricos por trás dessas três expressões aqui. Então, novamente, vamos fazer dois tipos de situação. Uma para x igual a 3 e a outra para x igual a menos 4. Então, substituindo x igual a 3, menos 6, 7, 20.
Essa é a primeira PA. E para x igual a menos 4, a sequência dos três números são menos 41, menos 7, 27, tá bom? Então esse é mais um tipo de problema que dá para trabalhar progressões aritméticas. É um tema vastíssimo, mas a gente está trabalhando vários problemas aí e muitas curiosidades para vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!